Irmãos e irmãs da minha rede social, do YouTube, do Instagram, do Facebook e todo o pessoal da internet. Nós vamos continuar falando sobre a ansiedade, conforme prometido. Quando Deus nos dá o aviso, não andeis ansiosos. Hoje nós vamos falar, não andeis ansiosos, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor Deus. Então por isso que ele não diz, não andei ansiosos. Porque grande é o Senhor Jesus, grande é Deus. Por isso que ele nos diz, não andeis ansiosos por nada. Porque a Bíblia insiste, eu faço uma pergunta, por que a Bíblia insiste tanto em como cristão renascido não nos preocupamos? Por que não nos preocupamos? Porque a Bíblia nos diz, não andeis ansiosos. Porque ali não foi uma simples mensagem que Deus nos deu ali. Deus nos disse, não andeis ansiosos. Ele nos deu uma ordem. Porque nisso resplandece a grandeza de Deus, que excede a tudo e a todos. O eterno guardador da nossa vida é tão poderoso e tão preocupado conosco que realmente não precisamos estar ansiosos por nada. É deixar Deus trabalhar em nossas vidas. É deixar Deus trabalhar. É uma honra para Ele, para Deus, assumir todas as nossas preocupações. Por isso Pedro diz ali, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Quando nós lançamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação aos pés do Senhor, Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Ele se sente honrado quando nós derramamos nossas preocupações sobre Ele. Por isso que Pedro diz, lançai as vossas preocupações aos pés do Senhor. Certamente, uma coisa não funciona sem a outra. Somente quando lançamos todas as nossas ansiedades sobre o Eterno, sobre os pés de Deus, Ele também cuida de nós. Mas se nós arrastarmos a nossa ansiedade junto conosco, então nós mesmos criamos muitas aflições, muito sofrimento e muita inquietação. Além disso, toda preocupação não adianta nada, pois o próprio Senhor Jesus diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma côvada no curso da tua vida? O Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. Então, quando nós arrastamos para conosco as nossas preocupações, em vez de deixar Deus cuidar, derramar aos pés do Espírito Santo, aos pés de Jesus, o Deus vivo que nós servimos, quando nós derramamos aos pés de Deus, Deus sabe o que faz para conosco. Como disse aqui, a sua preocupação não vai aumentar uma hora, não vai aumentar nada na sua vida. Como eu disse a princípio, nós temos um prazo de validade. Chegou o dia, não tem nada que seja o contrário. Então nós temos que tomar cuidado. O vosso Pai Celeste sabe, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6,27, ele nos diz, quem assim mesmo tenta resolver sozinho os seus problemas, mostra que não reconhece a grandeza de Deus, ou seja, torna o Senhor pequeno e rouba-lhe a honra. Amados, quando nós queremos resolver os nossos problemas da nossa maneira, nós estamos capetinando a Deus.
Queremos ser melhor do que Deus para resolver o nosso BO, os nossos problemas. Então, não vamos roubar a honra do Senhor. Vamos deixar Deus trabalhar. Eu vou fazer algumas perguntas. Depois você responda a si mesmo. É algumas perguntinhas básicas de tudo isso que nós estamos aprendendo. Primeiro, você crê que o Senhor ouve as suas orações? Você crê que Deus cuida de nós? Você crê que Deus zela pelos nossos interesses? Você crê que Deus consegue resolver mesmo os nossos maiores dificuldades, nossos maiores problemas? Você crê que nada em nossa vida passa despercebido para o Senhor Jesus? Você crê que Deus é todo-poderoso? Você crê que Deus nos dirige e faz com que tudo contribua para o nosso bem? Pensa nisso. Pensa nessas perguntas e responda. Se você responder a todas essas perguntas afirmativamente, então por que ainda se preocupa? Se você responde todas essas perguntas, conhece a resposta dessas perguntas, então por que ainda se preocupa, anda ansioso? Fala para mim. Racional e teoricamente sabemos que tudo muito bem. Com R$2.000 você já consegue começar a importar, inclusive muitos sabemos que tudo muito bem. Exatamente nessa faixa de... Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos de cor as promessas, como por exemplo no Salmo 23, que nós somos instruídos e crescemos no discipulado cristão. Tá? E o Salmo 23, o que ele nos diz? Vamos ler ele só para se ter uma ideia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nada temeria, oh glória! Porque tu estarás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Olha que maravilha! Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha que promessa maravilhosa que Ele nos dá e nós andamos preocupados com quem? Diz para mim. Podemos testemunhar. Olha que maravilha. Nós somos instruídos e crescemos no discipulado cristão. Podemos testemunhar de experiência que fizemos com o Senhor, mas mesmo assim ainda não aprendemos a entregar as nossas preocupações totalmente ao Senhor. Nós temos testemunho que Deus tem nos ajudado, Deus tem ajudado a nos resolver nossos problemas, mas mesmo assim nós não entregamos nas mãos do Senhor Jesus todas as nossas preocupações. É verdade, meu irmão. Quando surgem novos problemas, voltamos a nos preocupar e ficamos ansiosos, exatamente como fez Israel no deserto. Assim vivemos e assim vemos que a ordem, não andeis ansiosos, é de fato uma das tarefas mais difíceis da vida de um cristão. Como eu já disse, Deus, Ele está dentro de nós, Ele está conosco. Um certo pregador
Ele disse, certa vez, em relação a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ó que bênção. Reconheci que minha vida, ou sou eu que carrego, os fardos é do Senhor Jesus. Não podemos carregá-lo juntos e eu decidi lançá-lo sobre ele. Não tem como você querer resolver seus problemas sem deixar Deus estar contigo. Não tem como você tentar resolver os teus problemas sem deixar Deus resolver por você, te ajudar a resolver. Por isso que esse pensador disse, não podemos carregá-lo juntos, eu e Deus. Aí eu decidi lançar sobre ele, sobre os pés dele. Não se preocupar naturalmente não quer dizer, olha só, irmãos, não se preocupar naturalmente não quer dizer, não quer dizer que os problemas, glória, são retirados de nós instantaneamente, mas sim que é levado o peso que estava, esse fardo representa em nossas vidas. Quando nós dividimos nosso problema com Deus, nós tiramos o fardo que representa esses problemas na nossa preocupação, na nossa mente. Os problemas nem sempre são solucionados imediatamente, mas somos libertos da pressão deles. Então podemos experimentar o que diz o Salmo 68, no versículo 19, a parte B, que diz a segunda parte. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. A Bíblia diz, louvado seja o Senhor. Ele leva nossos problemas e nos dá a sua salvação. Quão grande é o Senhor! A Bíblia está cheia de exemplos, de procedências e de providência de Deus para com seu povo, para com seus filhos. Amanhã nós prosseguimos com esses estudos. Que ele nos diz, não fiqueis ansiosos. Porque veja bem, meus amados, há quanto exemplo nós tivemos aqui. Não adianta nós ficarmos preocupados com aquilo que possa acontecer. Não adianta nós ficarmos preocupados com aquilo que eu acho que vai acontecer. Sabe por quê, meus amados? O achismo não é de Deus. A dúvida não é de Deus. A palavra de Deus é duas, é sim, sim, não, não. Na palavra do Senhor, você não vai encontrar o se, o será, o porquê e o talvez. Porque o se, o será, o porquê, o talvez é dúvida, isso é do inimigo. Nós temos que ter decisão. Não ficar na dúvida. Mas será que eu vou conseguir? Ou se eu não conseguir? Por que eu não fiz? Por que eu não fui? Então, amados, é sim, sim, não, não. Vou repetir novamente as perguntas para vocês. Você crê que o Senhor Jesus ouve as suas orações? Você crê que Deus cuida de nós? Você crê que Deus zela pelos nossos interesses? Você crê que Deus consegue resolver mesmo os nossos maiores dificuldades, os nossos maiores problemas? Você crê que nada em nossa vida passa despercebido pelo nosso Senhor Jesus? Eita glória, né? Você crê que Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Você crê que Deus nos dirige e faz com que tudo contribua para o nosso bem? Amados, o nosso Pai eterno, Ele nos ama. Nós somos a menina dos olhos dele. Vamos meditar nessas perguntas
Vamos conversar com o Senhor Jesus, com o nosso Espírito Santo de Deus, para nós vermos como que está tudo bem conosco, meus amados irmãos. E pense nisso, como está aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança todos os teus problemas aos pés do Senhor. E deixa Ele trabalhar na tua vida, na nossa vida. Mostre para Ele o quão grande Ele é. Mostre para Ele a importância que Ele tem nas nossas vidas. Mostre para Ele quão grande Ele é em nossas vidas. E quanto necessitamos do teu amor, do teu carinho, do teu afago. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, nesta hora santa e gloriosa, Pai, eu entro na tua presença, Senhor, mais uma vez, para derramar a teus pés, Pai, todas as nossas necessidades. Derramar a teus pés, Pai, a vida e o ministério de cada ouvinte, Pai, que estiver acompanhando essa mensagem, Senhor. Eu vou te pedir, Senhor, que onde chegar essa mensagem, Pai, onde chegar essa palavra, Senhor, chegue a paz, a harmonia, chegue a cura, a libertação, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo faz, Senhor. Então entra com providência nas nossas vidas, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Visita aquela pessoa que está enferma agora, Pai. Visita aquela pessoa que necessita, Pai, do teu amor, do teu carinho, Senhor. Visite agora, Senhor, nesta hora santa e gloriosa, Deus. Leve o refrigério à alma daquele que necessita de uma cura, Pai, de uma libertação, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Dê luz aos pés dos teus filhos, Pai, para eles saberem onde pisam, Pai. E clareie a mente deles para saber o que eles pensam, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ah, Espírito Santo de Deus. Segure pelas nossas mãos direitas, Pai, e nos conduz pela vereda da verdade, Senhor. E abra essa janela no céu, Pai, ver de encontro com a petição de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, como o Senhor disse na mensagem de hoje, Pai, para que nós lancemos, Pai amado, Pai, que é a teus pés, Pai, para que nós lançamos, Pai amado, Pai, querido, todos os nossos problemas sobre teus pés, Senhor. Então, nessa hora santa e gloriosa, Pai, eu estou derramando a teus pés, Pai, o problema de cada um dos teus filhos, Pai, o problema de cada um dos teus ouvintes, Pai amado, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, nos abençoe, nos proteja e nos guarde, Pai. Que onde colocarmos a planta dos nossos pés, Pai, seja em solo abençoado, protegido e consagrado pelo Senhor, Pai. E onde tocarmos na palma das nossas mãos, Pai, tudo se transforma em bênção, Senhor. Espírito Santo de Deus, abra essa janela no céu e venha de encontro, Pai, com a necessidade de cada um dos teus filhos. Sabe por quê, Pai? Grandioso és tu, Senhor. Santo, santo é teu nome, Pai. E tem mais, Senhor. Abençoe a dona de casa, abençoe a mãe de família, Pai. Abençoe o trabalhador brasileiro, Pai. Abençoe a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Todos sabem, eu sou o pastor Rodrigues. Sou um dos pastores do Ministério Impacto em Cristo. Nós estamos ali na rua Silva Jardim, 178, Santa Terezinha, Santo André. E aquele que precisa de uma palavra amiga, de uma oração, faça contato conosco através das redes sociais. E Deus seja louvado. Que Deus venha abençoar
cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. É verdade, Senhor. Oh, glória!